Capítulo 7! Gente, a gente tem se aproximado cada vez mais do fim. Normal, né? A vida também é assim. Estamos no capítulo 7 do livro Jesus, o maior psicólogo que já existiu. Conhecendo os seus sentimentos, esse é o tema geral do capítulo 7. Naquele momento, aproximaram-se de Jesus os discípulos e perguntaram: Quem será o maior no reino dos céus? Jesus chamou uma criança, colocou-a no meio deles e disse: Em verdade vos digo, se não vos transformardes e não vos tornares como crianças, não entrarei nos reinos do céu. Pois aquele que se fizer humilde como esta criança, será o maior no reino dos céus. E quem receber uma destas crianças em meu nome, é a mim que recebe. Mas quem fizer pecar um desses pequeninos que creem em mim, melhor seria para ele que lhe pendurassem uma pedra no pescoço e o jogassem no fundo do mar. Mateus, capítulo 18, versículo de 1 a 6. Que grande responsabilidade temos nós com os pequeninos e com a nossa própria vida. Se tornar sempre criança. Como é tão fácil nas brincadeiras e como é difícil para alguns sentimentos que amadurecem. E depois que a gente conhece um pouco da malícia do mundo e dos homens, né? Malícia dos homens, né? E aí para voltar a enxergar o mundo como criança, precisa de esforço. Mas não é impossível, que se Jesus falou que é possível aqui, que dá para fazer, bora lá, né? É para isso que a gente está fazendo esse estudo. Jesus ensinou que o que sentimos no coração determina quem somos. Ele falou em renascer, viver com fé e ter um coração de criança. Ele queria que fôssemos como crianças, porque essas são inocentes, crédulas e abertas às suas emoções. Meu Deus, essa é a palavra-chave. Não é só inocência, não é só porque conhecemos a maldade do mundo, conhecemos as malícias, como eu comentei no início, né, aqui no capítulo. Mas ser crédula é acreditar em tudo. Lembra quando a gente era criança, contava uma história boba e a gente acreditava e era mentira, depois a pessoa tinha que falar: é mentira, isso nem existe, acabei de inventar. A criança, ela acredita nisso. Como seria maravilhoso a gente passasse a acreditar em tudo. Porque, veja, os próprios ensinos bíblicos, as pessoas têm o livro na mão, a Bíblia na mão, elas leem aquilo e elas falam: será? Me prova, me mostra. Tipo, é o Espírito Santo que vai te mostrar, essa é a função dele aqui. Claro que você pode usar também de outras pessoas que têm conhecimento para que você aprenda, mas você busca a outra pessoa para te ajudar, ela vai falar para você e você continua incrédulo. Então, assim, de que adianta esse esforço? Então, basta você mesmo ler o livro e continuar incrédulo. Então, já que você busca outra pessoa ou você lê o livro, que seja como criança, seja crédula, porque ali não contém a palavra de Deus, ali é a palavra de Deus. A Bíblia não contém a palavra de Deus, a Bíblia é a palavra de Deus. É uma forma escrita de você conseguir ver isso, de você entender isso, entender Deus, entender como é que é o relacionamento. Quando eu falo isso, é o relacionamento, entender como é o relacionamento no mundo. Tudo que a gente precisa para ser feliz, para a gente viver, para cuidar do nosso coração. A Bíblia só fala disso, cuide do seu coração. A mente do seu corpo não é o seu cérebro, é o seu coração. Cuide do seu coração. Continuando. Queria que fôssemos como criança, porque essas são inocentes, crédulas e abertas às suas emoções. Sejamos abertos às nossas emoções, principalmente quando a gente aprende algo sobre Deus. Que maravilhoso é aprender, ser crédulo e viver essas emoções da descoberta. É muito bom. As pessoas profundamente espiritualizadas têm consciência das suas emoções. Jesus gostava de desafiar a maneira como as pessoas pensam. Para sermos grandes, disse ele, precisamos ser pequenos. Para sermos líderes, precisamos servir aos outros. Para sermos profundos pensadores, temos que ser capazes de sentir. Jesus ensinou que a identidade do ser humano é uma questão do coração.
Jesus amou, sentiu raiva, experimentou o medo, chorou de tristeza e viveu com coragem. Ele sabia que era e agia motivado pelo que sentia, mesmo que isso não fizesse um sentido lógico para os outros. Nossas emoções nos fazem conhecer quem somos e nos levam a fazer as coisas que fazemos. Jesus queria que conhecêssemos a gama completa das nossas emoções. Primeiro subtítulo do nosso capítulo 7. Seja como as crianças, mas não seja infantil. Se não transformardes e não vos tornardes como crianças, está em Mateus 18, versículo 3. Algumas pessoas relutam em agir de forma emocional, porque a consideram uma atitude infantil. No entanto, existe uma diferença entre ser infantil e ser como as crianças. Ser infantil é ser imaturo e recusar-se a assumir plena responsabilidade pelas próprias ações. Ser como as crianças é assumir a responsabilidade e, ao mesmo tempo, ser capaz de se entregar às emoções. Jesus atribuía uma grande importância ao fato de sermos como as crianças. Ser infantil exige pouco esforço, mas é preciso força para nos abrirmos às emoções como fazem as crianças. Jesus sempre teve uma noção muito clara dos limites e permaneceu consciente das consequências das suas ações, mas tinha coragem de entregar-se às suas emoções. Isso fazia com que as pessoas se sentissem próximas dele, enquanto que o seu senso de responsabilidade confiável as fazia sentir-se seguras em sua presença. Arrit envolvera-se repetidas vezes em relacionamentos intensos e problemáticos que nunca davam certo. Sempre que alguém a desapontava, tinha explosões de raiva. Embora já tivesse passado por inúmeras sessões de terapia, tentando entender seus problemas com a sensação de abandono. Durante as nossas ações, Harriet tinha dificuldade em admitir sua parte de responsabilidade em seus problemas de relacionamento, mas acusava as outras pessoas, culpando-as por seu problema. No início, sempre que Harriet se considerava em estado de emergência emocional, ela me enviava mensagens para o meu pager. Ficava furiosa com todo mundo, inclusive comigo, e sentia que tinha o direito de expressar a sua raiva, praguejando, gritando e tendo acessos de fúria. Nossas sessões com frequência eram repletas desse tipo de explosão. Ela acreditava que os terapeutas tinham a obrigação de lidar com esses excessos de comportamentos, pois eram uma forma desesperada de fazer com que compreendessem a profundidade da sua dor. As explosões infantis não beneficiavam os relacionamentos de Harriet, nem a ajudavam a lidar com seus sentimentos. Ela estava convencida de que as outras pessoas não gostariam dela caso falasse a respeito do que sentia. Não falava, mas explodia. Para prevenir a rejeição que imaginava, Harriet tinha um comportamento hostil. Ela se sentia melhor quando a rejeição vinha dela. Aos poucos, Harriet foi percebendo que a sua experiência de rejeição a impedia de receber o que precisava dos outros e começou a mudar a maneira como expressava seus sentimentos. Em vez de violentas explosões que criavam distanciamento, Harriet começou a externar sentimentos de dor e vulnerabilidade, a falar sobre eles e a pedir ajuda, tal como faz uma criança confiante. Surpreendeu-se ao ser ouvida e acolhida. Harriet descobriu pela primeira vez na vida que quando relatava suas emoções com sinceridade das crianças, ela se tornava mais atraente. Suas tentativas corajosas de manifestar sua vulnerabilidade faziam as pessoas gostarem mais dela em vez de rejeitá-la, como ela sempre temera. O maior benefício dessa mudança foi a transformação no modo como ela se sentia a respeito de si mesma. Harriet passou a recear ser rejeitada pelos outros e começou a se considerar uma pessoa melhor.
Esse era o tipo de atitude própria das crianças a que Jesus estava se referindo. Ele recomendou que as pessoas se tornassem como crianças para serem mais abertas e confiantes. Por incrível que pareça, não ter medo de se manifestar, não ter medo de manifestar a própria vulnerabilidade é a forma mais poderosa de viver. Princípio espiritual. Os atos infantis afastam, enquanto as ações próprias das crianças atraem. Até mais!